Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e nesta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, hoje trataremos um pouco sobre aquilo que é chamado de gastos com instrução. Então, para o exercício de 2017, ano calendário de 2016, há um fator limitador pelo qual nós podemos lançar gastos com instrução na base de cálculo do imposto de renda, né? Este valor, então, é de R$ 3.561,50. Então, até este limite poderá ser abatido da base de cálculo do imposto. Convenhamos que é um valor baixo, né? Não dá nem em média R$ 300 por mês, o que para a condição de ensino no nosso país é realmente muito baixo, perante o que nós temos, né? O que a Receita Federal pode considerar como uma despesa chamada de despesa dedutível. O interessante também é que este gasto de R$ 3.561,50, ele não pode ser compensado se eventualmente eu gastei menos do que isso com um dos dependentes e mais com outro dependente. Então, este valor ele é por dependente e não compensa-se aquele valor que eventualmente foi gasto a menor, né? O que infelizmente é um erro, né, sobre o ponto de vista de poder aproveitar pelo menos o limitador máximo, independente de com qual pessoa eu tenho gasto este determinado valor, né? As regras atuais da Receita, então, ela permitem que os pagamentos efetuados com educação para o contribuinte, seus dependentes e alimentados, né? No conceito da Receita Federal, estes gastos com instrução, eles passam pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior e educação profissional, que eles chamam, né? Então, todas as vezes que nós tivermos pessoas que consideradas dependentes para fins do imposto de renda e que nós tenhamos gastos com instrução nessas esferas de educação, poderá ser aproveitado. Ocorrendo durante o ano calendário, né, tendo ocorrido lá em 2016 o divórcio, a separação de um cônjuge ou de companheiros, né, ou companheiras, os gastos vinculados à educação com eventualmente um dos filhos, né, ou com os filhos desta união, com quem efetivamente tenha realizado esse gasto, poderá aproveitar para fins de deduzir a base de cálculo do imposto. A Receita também considera como dedutíveis aqueles gastos com instrução realizados quando o contribuinte subsidia de alguma forma o gasto com instrução de um irmão, neto ou bisneto, né? Porém, desde que essas pessoas elas sejam pessoas sem arrimo dos pais e que tenham no máximo 21 anos, como regra geral, e desde que o contribuinte também detenha a guarda judicial. A idade dessas pessoas ela pode ultrapassar a 21 anos desde que estas pessoas estejam matriculadas no ensino superior ou no ensino técnico de segundo grau. E aí a Receita Federal também entende que até 24 anos pode serem abatidos gastos com instrução. Também, não raras as vezes, né, existem contribuintes que de alguma forma eles subsidiam a educação de outras pessoas da família, né, como primos ou sobrinhos. Estes primos ou sobrinhos só poderia abater, né, os gastos com instrução dessas pessoas desde que eles se enquadrem como menor pobre e tenham até 21 anos e também desde que o contribuinte, de alguma forma, ele crie, eduque e tenha a guarda judicial dessas pessoas. Cumprindo a esta série de obrigações, também poderá ser enquadrado como um gasto passível de aproveitamento para fins de imposto de renda. E também muitas pessoas, não raras às vezes, elas saem do nosso país e estudam no exterior. E uma dúvida que fica, né? Ao sair do país e estudar fora, estes gastos podem ser abatidos do imposto de renda? É uma dúvida que normalmente
os contribuintes nos fazem. O que acontece? Pode, né, cumprir algumas exigências do imposto de renda. A exigência básica é não ultrapassar o limitador, também de R$ 3.561,50, ser um gasto do contribuinte, de seus dependentes ou alimentados, e tem uma regra relativa ao processo de conversão da moeda, né, em relação a esses gastos. Então, independente do país do mundo em que a pessoa tenha saído para estudar, ela terá que fazer a conversão para o dólar oficial daquele país. Então, terá que pegar os valores desembolsados na data do pagamento e converter para o dólar pela cotação oficial do país em que a pessoa está temporariamente residindo. Feita esta conversão em dólar, daí teria que transformar para reais, e aí existiria uma nova conversão. Esta nova conversão, a cotação ela deve sair do Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e temos que pegar a cotação do dólar do 15º dia útil do mês anterior ao qual foi realizado o pagamento na moeda estrangeira. Então é uma regrinha um pouquinho chata, né? Mas temos que cumpri-la para poder lançar estes gastos dentro da declaração do imposto de renda. Outra dúvida que normalmente surge em relação aos contribuintes, hoje nós temos tantos créditos, chamados de créditos educativos, né? Em que, na verdade, há um financiamento da educação. Esse financiamento, muitas vezes, ele acontece durante o período que a pessoa está matriculada na instituição superior e se estende por muitos anos. Não raras as vezes após o período a que o estudante não está mais na instituição de ensino. Então, no entendimento da Receita Federal, enquanto o contribuinte ou os seus dependentes estiverem cursando ensino superior e sendo realizados pagamentos para a instituição de ensino superior através de um crédito educativo, esses pagamentos podem ser, sim, dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. O que acontece é, após, né, o contribuinte ou seu dependente, após ele não mais estar dentro da instituição de ensino e continuar efetuando os pagamentos, neste caso já deixa de ser dedutível. A Receita não entende que este gasto é um gasto dedutível após a conclusão do curso superior, né? Então, por muito e muito tempo, o contribuinte poderá continuar pagando os seus gastos ou dos seus dependentes, e esses gastos não mais serão dedutíveis para fins de imposto de renda. Um cuidado que tem que tomar, né, e uma informação correta, é que todo o valor do empréstimo com esses créditos educativos, eles sejam também lançados dentro da declaração de imposto de renda, dentro da ficha de dívidas e ônus reais. Então, nesta ficha deve constar o valor total do empréstimo. E ano após ano, essa dívida vai sendo abatida através do pagamento do FIES. Então, na verdade, é um pagamento da dívida. E esse pagamento da dívida, ele não é dedutível para fins de imposto de renda. É só o pagamento que é feito à instituição de ensino superior e não a quem concedeu o crédito educativo. Então, essa é uma regra importante que devemos respeitar e tomar bastante atenção no momento da declaração do imposto de renda. Agora vamos tratar um pouquinho daqueles outros gastos que eles são considerados como, de fato, indedutíveis, né? Eles não se enquadram como passível de dedução, pelo menos quando tratamos de gastos com instrução, né? Então, gastos como, por exemplo, uniforme, transporte, material escolar, qualquer material didático, infelizmente não encontra proteção para que seja feita a dedução, né? A Receita Federal entende que esses gastos não são dedutíveis, embora sejam valores relevantes também. Aquelas pessoas que fazem mestrado e doutorado também existem muitos gastos com dissertação, com teses, com aquisição de livros, até mesmo com publicações. Gastos, eles são dedutíveis para fins de imposto de renda. Infelizmente, não encontra proteção de acordo com as regras atuais da Receita Federal. Também tem pessoas que
efetuam desembolsos relevantes através de mensalidades com cursos preparatórios. Sejam esses cursos preparatórios para concursos públicos ou para vestibular, também, infelizmente, perante as regras da Receita Federal, não podem ser aceitos como gastos com instrução. Também, cursos de idioma não pode ser aceito. Música, esporte, nenhum desses que, embora seja uma escola especializada, não é aceito para fins de imposto de renda. Tampouco gastos com viagens e hospedagens, né, relacionado a estudos, atualmente acaba não sendo aceito para fins de imposto de renda. E um cuidado adicional que devemos ter, principalmente com aquelas pessoas que pagam, né, para si ou para seus dependentes determinados gastos com instrução, e que esses dependentes eventualmente tenham trancado a faculdade, né, no ano anterior. Naturalmente, se trancou a faculdade, qualquer gasto que eu tenha relacionado à educação ali, ele não tem, não é possível ser dedutido, não encontra nenhum tipo de proteção perante o imposto de renda. Então, são gastos considerados como gastos indedutíveis. Lembrando também que aqueles gastos muito especializados com instrução, como por exemplo, com pessoas que têm algum tipo de dificuldade, seja ela uma dificuldade física ou uma dificuldade mental, nestas condições, esses gastos com instrução, perante as regras da Receita Federal, na verdade, eles são encarados como gastos médicos. E é lá que daí devemos registrar estes valores, né? E lá, como gastos médicos, daí não existe o limitador. Até gravei um vídeo a propósito desses gastos médicos e quem eventualmente não assistiu, eu aconselharia que assistisse para ter uma maior compreensão sobre isso que eu estou falando quando tratamos exclusivamente de gastos com pessoas com esses tipos de dificuldades. Tá ok? Não deixe, então, de se inscrever lá no meu canal no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostarem, por favor, deem uma curtida lá para que, de alguma forma, o canal tenha uma maior abrangência e que mais pessoas se interessem por assuntos relacionados a imposto de renda e não só imposto de renda, como também a contabilidade e finanças. Espero que tenha sido válido para vocês e dentro de mais alguns dias eu certamente postarei novos vídeos relacionados ao imposto de renda e à contabilidade. Um abraço a todos. Até a próxima.